Bom, seguinte, queridões. Primeiramente, um bom dia a todos. Aqui é Patrick Lopes, do Descoordenadas Geográficas. Como já está aí na telinha de vocês, hoje o nosso assunto é sobre o separatismo na nossa querida Europa Ocidental. Antes da gente começar nos nossos casos de hoje, Reino Unido, Espanha, França, Bélgica e Itália, é bom deixar algumas coisas claras. Quando nós falamos de separatismo, nós pensamos em algumas regiões em específico. A África tem muitos movimentos separatistas, a Europa Oriental, depois da crise ali do modelo socialista soviético, também passou por mudanças, mas isso ocorre no mundo inteiro. Você tem pelo menos um exemplo em cada continente, em cada nação quase, de comunidades autônomas que buscam ali o seu reconhecimento, que buscam ali mais autonomia, que buscam ali até a sua independência política. Quando nós falamos da Europa, queridões, nós estamos falando do continente que talvez tenha tido as mais, em maior número, na verdade, não vou falar das mais graves, mas em maior número, as mudanças na sua organização política. Se a gente olhar um mapa da Europa de 100 anos atrás e olhar um mapa da Europa hoje, a gente vai ver sim diversas e diversas mudanças. Isso acontece porque nós estamos falando de um continente com uma massa, com uma área territorial relativamente pequena, e também estamos falando de um continente ocupado há muito tempo e com diversas etnias, diversas línguas, diversas nações que coabitam a Europa há muito tempo. Aqui eu escolhi 4 países, 5 na verdade, e que vai mostrar um pouco dessa realidade que ocorre na Europa Ocidental. Para começar, a gente começa pelo Reino Unido. É bom a gente lembrar o que é o Reino Unido. O Reino Unido, ele é um país formado por 4 nações relativamente autônomas, que são a Irlanda do Norte, aqui no norte da ilha da Irlanda, o resto é um país independente, a Irlanda do Sul, a nossa querida Escócia, a Inglaterra e o país de Gales. Além disso, fazem parte do Reino Unido várias outras regiões. A Jersey, Ilha de Man, as Maldivas as Malvinas, perdão, aqui na costa da América do Sul, algumas possessões no Caribe, na Oceania, a Ilha de Reunião ali no meio do Oceano Atlântico, Índico, todas essas fazem parte do Reino Unido. Dentro do Reino Unido, nós temos pelo menos 4 movimentos separatistas, onde o principal deles é aquilo que ocorre na nossa Irlanda do Norte. Esse movimento separatista na Irlanda, ele tem raízes históricas, ele tem raízes econômicas, mas ele tem, sobretudo, um grande pano de fundo religioso. Por quê? As hostilidades, elas começam lá em 1609, quando escoceses e ingleses de origem protestante começam a tomar terras que pertenciam a católicos que viviam aqui na ilha da Irlanda. A partir dali, o domínio britânico sobre a Irlanda cresce e cada vez mais levas de protestantes são mandados aqui para a ilha. Alguns católicos fogem para o sul da ilha e outros permanecem ali na região do Ulster, mantendo a sua força, mantendo a luta para recuperar as suas terras. Esses protestos, esses conflitos, eles vão se tornando cada vez mais violentos e após a reforma anglicana aqui na Inglaterra, ela estende uma lei de manutenção religiosa para todos os domínios do reino. E isso afeta principalmente os irlandeses católicos, que são proibidos de participar da vida política, que são proibidos de participar da vida econômica. A partir daí, a violência na Irlanda, ela vai tomando ares territoriais e vai tomando ares também religiosos. Essa violência, ela segue
em ciclos de maior intensidade e menor intensidade, até que em 1920 você tem ali a lei do governo da Irlanda. Só que antes de você ter aprovada a lei do governo da Irlanda, os protestantes e anglicanos que viviam aqui no norte, com medo de viverem em um país majoritariamente católico, fizeram ali uma adaptação territorial. Eles dividiram a Irlanda em duas partes. A Irlanda do Sul, onde sim, 89% da população era de católicos, e a Irlanda do Norte, onde passaram a predominar protestantes e anglicanos. Em 1920, a aprovação dessa lei fez com que as duas regiões realizassem plebiscitos. No sul da ilha, foi mais do que reconhecido a necessidade de independência, então em 1920 se funda aqui a República da Irlanda, hoje conhecida como Eire, um país completamente independente do Reino Unido. Já aqui no norte da ilha, depois daquela manobra dos políticos protestantes, quem ganha o plebiscito é o não, aquele que se manteve leal ao Reino Unido. Portanto, a Irlanda do Norte, pelo resultado do plebiscito oficial, ela ficaria ainda aliada ao Reino Unido. Só que a população católica das duas Irlandas não reconhece esse resultado e começa uma guerra civil, a chamada Guerra Civil Irlandesa. Essa guerra ela dura de 1920 a 1922 e só termina depois que a Inglaterra costura um acordo, ela como grande líder dentro do Reino Unido, costura um acordo em que o parlamento irlandês ele teria mais autonomia do que o parlamento escocês ou do que o parlamento galês, que são outras duas nações que formam o Reino Unido. O fim dessa guerra não significa o fim dos conflitos. É a partir dali que surge o IRA, o Exército Republicano Irlandês. Inicialmente, o IRA ele se mantém como um grupo fraco, um grupo de pouca mobilização, uma vez que a guerra já era de pelo menos 300 anos, já estava cansando as duas comunidades, mas além de surgir o IRA, surge também um grupo paramilitar protestante anglicano, o nosso UCDC. O UCDC ele começa ali a tentar retomar os privilégios anglicanos dentro da porção norte da ilha da Irlanda e começa a fazer uma série de ataques a jovens lideranças católicas que viviam ali na região de Belfast, que viviam ali na região do Ulster. Esses ataques a esses jovens líderes católicos vão fazendo com que o IRA ganhe cada vez mais força. O IRA começa a se tornar um símbolo de resistência irlandesa. Então ele avança pelos anos 30, pelos anos 40, pelos anos 50, pelos anos 60, até que nos anos 70 ele já está no auge da sua consagração entre a população da Irlanda. O IRA e outros grupos civis de resistência organizam, então, em janeiro de 1972, uma grande passeata que passaria pelas ruas de Belfast. Essa passeata era recebida a tiros por tropas ali do governo britânico, o que resulta na morte imediata de 13 manifestantes católicos e mais tarde iriam morrer mais 2 em decorrência dos ferimentos. Esse evento fica conhecido como Blood Sunday, ou chamado Domingo Sangrento, e ele marca ali a radicalização do IRA, que a partir daquele momento começa definitivamente a pegar em armas e começar a fazer atentados tanto a autoridades políticas e militares da Irlanda, como também dentro da Inglaterra. O IRA
ele se fortalece a partir de 1979, quando as reformas impostas pela Margaret Thatcher, a chamada Dama de Ferro, a Iron Maiden, elas são especialmente danosas para a população católica da Irlanda, afinal era a população mais empobrecida, que foi mais prejudicada pela forma como o neoliberalismo se impôs no Reino Unido, e ele passa também a ser combatido pelo governo de Margaret Thatcher. Nos anos 80, nós temos uma verdadeira guerra civil instalada ali pelo IRA contra as tropas britânicas da região da Irlanda, e isso deixa o conflito ainda mais apregado, ainda mais ligado às causas religiosas. Nós passamos a ter os protestantes lutando pela união da Irlanda do Norte com o Reino Unido, sendo chamados de lealistas, e nós passamos a ter também os católicos que lutavam pela independência em relação ao Reino Unido e pela sua união com a Irlanda, formando um único país. Em 1998, para ser mais exato, no dia 10 de abril de 98, quase comemorando aniversário, né? Hoje é dia 11, você tem o chamado Acordo de Sexta-feira Santa, que basicamente põe um fim a essas disputas. O IRA resolve entregar suas armas, o IRA resolve chegar a um acordo, em compensação, ou para ocupar o lugar do IRA, surge um movimento político diplomático chamado Sinn Féin. Não sei se é essa. Não sei se é essa a pronúncia. E hoje, essa disputa pela posse da Irlanda do Norte, na verdade, para saber se ela faz parte do Reino Unido ou do restante da ilha da Irlanda, ela se dá por uma movimentação muito mais política do que militar, como foi no passado. É claro que ações antiterrorismo, principalmente pós-2001, também favoreceram o enfraquecimento do IRA e a sua transformação no Sinn Féin em um movimento político. Uma outra área do Reino Unido que o movimento separatista cresce é a Escócia. Aqui na Escócia, queridões, nas terras altas do Reino Unido, no extremo norte do país, a motivação ela é basicamente econômica. Vocês devem se lembrar que entre 2016 e 2020, o Reino Unido passou pelo Brexit, a sua saída da União Europeia. Embora, durante o plebiscito, o não, ou melhor, o sim pela saída, tenha vencido em maior parte do país, na Escócia quem venceu foi o não. Então, desde o início do Brexit, começou aqui na Escócia, ou ganhou muita força aqui na Escócia, o movimento separatista, que quer tornar a Escócia um país independente do restante do Reino Unido, para que ele consiga voltar para a União Europeia. Outras duas regiões que também têm movimentos separatistas, mas em menor escala. A região de Jersey, aqui no extremo sudoeste do país, que pretende ali ganhar mais autonomia e não necessariamente se separar, e também a Ilha de Man. A Ilha de Man, ela está mais ou menos no meio do caminho entre a Ilha da Grã-Bretanha e a Ilha da Irlanda. Você tem aqui cerca de 80 mil habitantes que vivem um regime político próprio, não chegam a ser uma nação dentro do Reino Unido, mas a sua economia e a sua proteção militar são feitas pelo Reino Unido. Existe um movimento aqui na Ilha de Man que vem crescendo desde também do Brexit, para que aqui você também tenha o surgimento de uma nação independente. Então, a nossa geração, ela pode sim acompanhar o desmonte de um grande reino, de uma grande federação que se mantém aí pelo menos pelos últimos 4 séculos, que é o nosso Reino Unido. Um outro país na Europa, que é bem bacana da gente falar sobre os seus movimentos separativistas, é a nossa querida Espanha. A Espanha, queridões, ela já não foi definida mais de uma vez como uma colcha de retalhos étnica. Embora tenha sido um dos primeiros países europeus a se organizar como um Estado-nação,
a gente pode dizer que nunca nasceu ali uma nação espanhola. A nação espanhola, ela vai se concentrar ali mais ou menos na região central, que é onde você tem Madrid. Todas as outras regiões da Espanha, elas lutam ou elas buscam determinada autonomia. Algumas regiões em menor escala, como a região das Astúrias, como a região ali de Gibraltar, outras em maior escala. Dessas que sempre lutaram mais, destaque para o País Basco, para a região de Catalunha e Valência, para Galícia e para as Ilhas Canárias. A movimentação separatista na Espanha, ela ganha muita força durante o governo do general Franco. Por quê? Até a ditadura franquista, você tinha muita liberdade de ensino, econômica, cultural, para todas as regiões espanholas. Com a ditadura franquista, principalmente nos anos 50 e 60, Madrid começa a tentar exercer o seu poder de coerção sobre essas regiões e começa a proibir as línguas nacionais, as manifestações nacionais, o que acaba tendo muitas reações. A reação, talvez, mais marcada seja aquela que ocorre no País Basco, na região ali de Vizcaya, na região ali de Bilbao. O País Basco, ele ocupa partes do território espanhol e também partes do território francês. E o seu principal caminho, a sua principal reivindicação por autonomia, por independência, está nos aspectos culturais. Porque a língua basca, diferentemente da língua espanhola, que é uma língua de origem latina, ela é uma língua de origem germânica. Então, os bascos, eles acham que eles não têm absolutamente nada a ver com a Espanha. Essa região é muito rica economicamente, então se a Espanha perder o País Basco, isso seria muito ruim para a sua economia, que já vem cambaleando. Foi ali que no País Basco, durante a ditadura franquista, surgiu talvez o grupo de maior força dentro da Espanha, dos grupos autonomistas, que é o Pátria Basca e Liberdade. Ou, em idioma basco, a sua sigla é o ETA, que também passou a promover uma série de atentados terroristas. Da mesma forma que ocorreu com o IRA, o ETA, a partir de 2001, passou a perder muita força, até definitivamente em 2007 anunciar que ele estava se dissolvendo, estava entregando as suas armas. Desde então, aqui no País Basco, a gente também passou a ter uma luta muito mais política e diplomática do que necessariamente uma luta militar ou terrorista. A região mais conhecida da Espanha, na sua contestação, é a região da Catalunha. Os catalães, queridões, eles nunca aceitaram fazer muito parte da Espanha. É a parte ali talvez mais longe de Madrid e a que apresenta as maiores resistências. Na Catalunha você tem um idioma próprio, na Catalunha você tem uma bandeira própria, na Catalunha você tem costumes próprios. O Barcelona, talvez um dos times de futebol mais conhecidos do mundo, ele é um símbolo da região da Catalunha. Tanto é que o slogan do Barcelona é mais que um clube, ou seja, durante o período de ditadura franquista, o Franco era torcedor do Real Madrid, o Barcelona era uma expressão dessa independência catalã, de como eles gostavam ali de se sobrepor sobre o regime franquista, mostrando a sua força. Da mesma forma que acontece, aliás, de uma forma até maior do que acontece com o País Basco, a região da Catalunha, somada à região de Valença, ela vai apresentar cerca de 30% da população espanhola e quase 35% do seu PIB. Ali você tem o principal centro turístico do país, que é a cidade de Barcelona. Ali você tem algumas das principais regiões industriais. Então, no caso de uma separação da Catalunha do resto da Espanha, a Espanha seria muito prejudicada e a Catalunha já nasceria com um país relativamente rico, um país relativamente desenvolvido.
Em 2017, em 2016, se eu não estou enganado, houve ali um plebiscito onde a população catalã votou pelo sim, pela independência, mas o governo espanhol não reconheceu e desde então as relações ficaram muito tensas entre o governo central em Madrid e a relação com a Espanha. Outros dois movimentos espanhóis, um pouquinho mais enfraquecidos, é aqueles que ocorrem na Galícia e nas Ilhas Canárias. Na Galícia, principalmente pelas relações ali culturais, uma vez que o galego é um idioma muito mais próximo a Portugal do que ao espanhol, do que à Espanha, né? Ele é muito mais próximo ao português do que ele é ao espanhol. Alguns projetos de independência na Galícia não querem formar um país independente, e sim anexá-la ao território português. Já as Ilhas Canárias, que são ilhas ali do Oceano Atlântico, que ficam muito mais próximas do território marroquino do que do território espanhol, eles reclamam muito da falta de interesse da Espanha no desenvolvimento dessa região. Então, o seu movimento separativista, ele acredita que ou você concede a sua independência ou você permite que as Ilhas Canárias tenham uma maior autonomia econômica e política para que haja um melhor desenvolvimento econômico. A França, ela vai ter também o separativismo muito mais enfraquecido do que na Espanha, na região basca, como também ali na ilha de Córcega, que é próxima à costa italiana. Você tem ali as ilhas de Córcega e Sardenha, que são muito próximas, tanto geograficamente como culturalmente. Só que a Córcega faz parte da França, a Sardenha e a Sicília fazem parte da Itália. E ali você tem um movimento que vem crescendo pela independência. Ali na Bélgica, a região de Flanders, que quer se separar por conta de questões econômicas, que acredita que ela leva boa parte do país nas costas. A Bélgica é um país também com muitas etnias, mas principalmente os flamengos e os valões, eles vivem ali na região da Bélgica, né? Então você tem Flanders e Valônia, e Flanders quer a separação. Na Itália, duas regiões próximas. O norte da Itália, a Padânia, onde você tem a Liga da Lombardia, um movimento que já foi muito mais forte, mas vem se enfraquecendo nessa nossa década, que exige a separação do sul da Itália. Por quê? Por questões econômicas. O norte do país, ele é muito mais desenvolvido, muito mais ligado à Europa Ocidental. Então, alguns políticos conservadores da região acreditam que livres do sul da Itália, o norte conseguiria um maior desenvolvimento. É aqui onde a gente tem Milão, é aqui onde a gente tem Turim, é aqui onde a gente tem Gênova, várias cidades importantes da nossa querida Itália. E dentro da Padânia, a gente também tem a região de Firoveneza, que é esse pedacinho aqui do extremo noroeste, do extremo nordeste do país. Aqui, onde você tem cidades como Udine e como a nossa querida Veneza, busca-se a instalação de uma região autônoma, independente tanto da Padânia como do resto da Itália. Aqui, Veneza seria a capital e seria quase uma cidade-estado. Vale lembrar que dentro do território italiano nós já temos dois enclaves. A Sereníssima República de San Marino, que é um país dentro da Itália, e a Cidade do Vaticano, que é um país dentro de Roma, que é a capital da Itália. Fui o mais breve possível, queridões. Espero ter sido prático, espero ter sido útil. Curte lá o Descoordenadas, compartilhe. Um abração a todos. Até mais.